Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, hoje o Flamengo não só venceu, como convenceu contra simplesmente o Palmeiras. E aí, será que tem realmente chance de ganhar o Brasileirão? Será que já ganhou? Será que... Eu vou dar a minha opinião, vê aí se você concorda com o que eu vou falar. Será que você concorda? Assiste aí. É o seguinte, antes de mais nada, se você caiu aqui no canal de paraquedas, não, eu não torço pro Flamengo, eu quero deixar isso bem claro para ser bem sincero com você, eu torço pro Vasco, rival inclusive do Flamengo. Porém, aqui no canal, clubismo à parte, eu vou tentar comentar de forma bem sincera e de forma o menos clubista possível. Vê aí se eu não vou falar besteira. É o seguinte, pessoal, o time hoje do Adenor Bach vulgo Tite entrou em campo com essa escalação aqui. Eu destaco duas coisas que eu quero saber se você concorda, que assim, primeiro, a titularidade de Luiz Araújo e Everton Cebolinha, mais uma vez, os dois ganhando cada vez mais espaço. São jogadores que... O Luiz Araújo até que não, mas o Cebolinha já tá um bom tempo no Flamengo. Era um cara que quando chegou tinha-se muita expectativa em cima dele, mas no começo não, né? No começo não tava dando certo. Vem o Tite, que já tem um histórico com o Cebolinha, e começa ali, acho que se eu não me engano, o Tite fez 5 jogos com o de hoje, esse já é o terceiro que ele é titular. Ele, Cebolinha, tá ligado? Então assim, vai ganhando espaço. E outra coisa, o primeiro ponto é a titularidade desses dois, e o segundo ponto é o Gabigol não ser titular. Cada vez mais, não começou com o Tite, isso já tá desde o Sampaoli, o Gabigol se firma como um reserva. E é curioso essa situação aqui, porque o Gabigol é, eu acho que inquestionavelmente, o segundo maior ídolo da história, porém está no banco hoje. É muito raro isso, você pensar que, tipo assim, mano, sei lá, o Zico é o segundo maior, é o maior ídolo da história do Flamengo, e tipo, você não consegue imaginar o Zico no Flamengo sendo banco, tantas rodadas seguidas. Acontece isso com o Gabigol, enfim, é uma coisa aí que vamos ver como é que vai surtir efeito disso. Pessoal, a gente já volta a falar do Flamengo, mas antes, a escalação do rival, o Palmeiras aqui, o Palmeiras que, pô, quando parecia que o campeonato já tinha acabado, ele faz aquele 4-3 em cima do Botafogo e reacende tudo definitivamente. E aqui nessa escalação a gente destaca, mais uma vez, a titularidade do Endrick, ele que agora realmente parece que ganhou espaço. E falando em Endrick, eu já começo aqui a destacar, olha o lance do menino, olha o que ele pega e põe na frente e vem outro, ele põe na frente de novo, ele cruza dentro da área e o Breno Lopes acaba perdendo. Cara, assim, o Breno Lopes perdeu, mas me chama muita atenção o como joga a bola bem o Endrick, de apenas 17 anos, apenas 17 centímetros. Enfim, o Endrick... Aparentemente ele tem um negócio de diferente mesmo. Ele surgiu como um hype absurdo, como um cara que, assim, fazia tempo que não tem alguém com tanto hype igual o Endrick, com pouca idade e muito hype. Só que ele surge e o começo dele, esse campeonato mesmo, esse desse ano, ele foi banco na maioria do tempo, não se firmou no Paulistão, não se firmou no começo do campeonato, mas agora já pra reta final, o Palmeiras tem um time meio curto, um elenco meio curto. O Palmeiras não tem um time bom igual o Flamengo. É que o Abel faz os milagres dele lá, tá ligado? Só que agora, sim, vem surgindo esse cara. Foi convocado a primeira vez pra seleção, eu cheguei a fazer vídeo aqui no canal comentando sobre, comentei no meu vídeo da seleção, pra quem não viu, que eu gostaria de ver o Marcos Leonardo e o Endrick juntos, porque assim, pô, quem não ficou feliz com a convocação do Endrick tá vivendo errado. Hoje, pra terminar de pontuar ele aqui, e aí eu quero saber se você concorda, presta atenção, o Palmeiras perdeu, o time do Endrick perdeu, mas mesmo assim eu gostei da atuação dele. É que hoje, e aí eu quero saber se você concorda, eu tava sentindo que ele meio que jogava sozinho. A gente acabou de ver esse lance que ele cruza na área numa baita jogada e o Breno Lopes não consegue chegar pra finalizar e matar e fazer o gol. E tem um lance no segundo tempo também que ele corre tipo metade do campo sozinho e corre muito, e é impressionante porque ele é baixinho, mas ele tem muita velocidade. Apesar de ser baixinho, as pernas do cara tipo é curtinha, mas corre que nem uma desgraça, tá ligado? Só que de novo, nesse lance do segundo tempo, ele corre, para, quando ele levanta a cabeça, não tem ninguém. O Endrick parece estar meio sozinho nesse Palmeiras. Parecia estar meio sozinho no Palmeiras de hoje. Essa era a minha sensação. E assim, sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Por isso, o que a gente tem? Gol do Flamengo. Sozinho ninguém vai ganhar nada. O Flamengo, que é um time que, ao contrário do Palmeiras, pelo menos na minha opinião, pra mim, o Palmeiras é um time que conquista muito com pouco elenco. O Flamengo este ano, não nos outros, mas este ano, é um time que conquista nada, não é nem que pouco, é nada, porque esse ano a verdade é essa, não ganhou nada, porém com um elenco enorme. É o melhor elenco do Brasil. Elenco, é o melhor elenco do Brasil. Agora, rende como o melhor? Até aqui não estava rendendo. Mas agora chega o Tite, e aí a gente vê aqui o Pedro fazendo o primeiro gol dele do jogo, que é este aqui.
O Pulgar recebe a bola, dá um passe absurdo, o Pedro recebe na frente e faz o primeiro gol. Cara, aqui são duas coisas pra gente comentar. Primeiro, Pedro, que assim como o elenco todo do Flamengo, ele faz um ano ali que em alguns momentos me passa a sensação de, pô, esse cara tava na Copa? Porém, na mesma hora que passa essa sensação, se você vai ver os números, o cara tá com acho que 33 gols no ano. É assim, é muito gol, tá ligado? É um atacantezaço, é um cara que, como eu acabei de falar, foi pra Copa. Pô, torço pro Vasco, mas a gente tem que falar, o cara é bom, tá ligado? Não tem como. É tipo o Cano do Fluminense, que inclusive é ex-Vasco, é ex-meu time, que é do rival e tal, pá, mas é bom. E eu não vou deixar de comentar, até porque isso aqui é um canal sobre futebol e não sobre Vasco em específico. Enfim, o Pedro continuando a fazer gols, ele era um cara que estava conseguindo ter bons números até naquela pior fase do Flamengo. É que assim, eu não sei se era tão bom assim, mas agora de fato a coisa vai crescer. Agora, outra coisa, neste mesmo lance, e aqui é impressionante. O Pedro faz o gol, mas o passe do Pulgar... É interessante porque o Pulgar, ele é aquele cara que ele não tem muita mídia, ele não é um Arrascaeta. O Arrascaeta é o tipo de jogador que todo mundo do Brasil admira, independente do time que torce. Assim, eu acho que ninguém negaria ter o Arrascaeta no time. Não tem ninguém que, não, eu torço pro Internacional e eu tô de boa. O Arrascaeta... Mano, você gostaria de ter até Alan Patrick e Arrascaeta junto. Você gostaria de ter. Enfim, o Pulgar, eu sinto que ele vai no contrário disso. É um cara que pouco é lembrado, mas que se você assiste os jogos, sendo torcedor ou não, se você assiste e presta atenção, é impressionante como ele me parece uma peça fundamental. Tô errado, flamenguista? Porque assim, ele é o cara que faz aqui o trabalho sujo no sentido de não aparecer muito e tal, que não sei o quê, mas é uma peça fundamental e quando não está presente, o Flamengo sente. Hoje estava, dá um passe monstruoso, que é isso. E assim, por outro lado, a zaga do Palmeiras também, o Luan, ex-Vasco. Enfim, bom gol do Pedro e o passe dele é brincadeira, não é pouca coisa não. Dando sequência, pessoal, mais um gol do Flamengo, dessa vez o próprio Arrascaeta, o que eu acabei de falar, que é muito bem falado. O Arrasca, dessa vez num passe de quem? Do Cebolinha. Vamos ver isso aqui porque é absurdo. O Cebolinha vê uma bola lá de longe, domina muito bem, já vê aqui o Arrasca passando pra área, ele vai de cabeça e faz o segundo gol do Flamengo no lance. Mano, de novo, a gente tem que destacar quem faz o gol, que nesse caso aqui é o Arrascaeta. O Arrascaeta que tá, pra quem não sabe, por questão de número, na pior temporada dele de Flamengo, e mesmo assim, ainda é uma temporada boa. Se você comparar com jogadores normais, ainda é uma temporada, tipo, que é considerado boa, só que a pior dele no Flamengo, eu acho que isso diz muito sobre o tamanho dele no Flamengo. Agora, assim como no primeiro gol, a gente destaca quem fez, mas quem deu o passe também é interessante. O Cebolinha ressurgiu. Ou aparentemente está ressurgindo. Talvez ele não tenha de fato ainda ressurgido, mas no mínimo está no processo. O Cebolinha é um cara que, como eu falei no começo do vídeo, ele é um cara que veio caro, que se tinha muita expectativa, assim como se tinha também no Marinho, que já até foi embora. Só que o Tite, ele tem um histórico ali com o Cebolinha. Pra quem não lembra, em 2019, na Copa América, o Tite era o treinador do Brasil, e o Cebolinha tava naquela fase de auge dele, que muita gente até confunde achando que ele foi o melhor jogador da Copa América. Não, ele não foi. Naquela época, o melhor jogador tinha sido o Daniel Alves, que inclusive a essa altura tá preso. Mas enfim, o Cebolinha foi o artilheiro daquela Copa América e tem até aquele print clássico do pessoal no jogo aberto comparando quem é melhor, Cebolinha ou Lionel Messi. Tá ligado? Enfim, ele jogou uma Copa América brilhante, sendo comandado pelo Tite, que chega no Flamengo e começa a dar mais espaço pro Cebolinha do que ele vinha tendo antes. Só que assim também, eu queria lembrar, eu não sei se é coisa da minha cabeça, e aí você flamenguista me confirma, mas se eu não me engano, quando o Sampaoli chegou também, eu lembro que o Marinho tinha muitas chances, e acabou que depois, no final da passagem do Sampaoli, o Marinho já tava até meio que brigado com todo mundo. Então assim, a gente tem que ter um pouco de pé no freio, porque às vezes quando chega um treinador novo, e não só no Flamengo, isso acontece pra todo time, às vezes tem um jogador que ressurge no começo e depois desanda e volta à ruindade tradicional. Tem que ver se esse vai ser o caso do Cebolinha. O Cebolinha é um cara que a gente sabe que tem futebol, mas tá meio adormecido, pra dizer assim. Enfim, pessoal, dessa forma, 2-0, termina o primeiro tempo. O Palmeiras fez um começo de primeiro tempo até que bom, forçou ali algumas boas defesas do Rossi, mas depois foi engolido pelo Flamengo, a verdade é essa. Dando sequência, que eu não vou demorar muito aqui, expulsão do Gustavo Gomes. O 2-0 no primeiro tempo parecia jogo já ganho do Flamengo, mas é contra o Palmeiras.
O Palmeiras que foi pro intervalo contra o Botafogo perdendo não de 2, mas de 3 e conseguiu virar. Então você pensa, pô, eles quem sabe consegue virar contra o Flamengo também. Mas isso aqui quebra as pernas de qualquer guerreiro. O Gustavo Gomes é justamente expulso, pelo menos pra mim. Isso aqui é motivo de expulsão mesmo. E aí a gente tem, em consequência de um jogador a menos pelo lado do Palmeiras, a gente tem mais um gol do Pedro, decreta o 3-0 e é nesse lance aqui que é uma toqueira danada, é passe que vai, que volta, o Gerson arruma, o Pedro mata, 3-0, tá aqui ele comemorando. Assim, eu coloquei só o finalzinho do lance aqui, porque né, eu não posso ficar mostrando tantos minutos aqui de vídeo, porque senão dá ruim pra mim. Mas caralho, que toqueira aqui ali, que não sei o que. Enfim, pessoal, pra concluir isso aqui, que eu não quero ir muito longe, vem comigo aqui no raciocínio. E agora? O Flamengo do Tite, o Flamengo que meteu 3-0 no atual vice-líder, tem chance de ganhar o Brasileirão? Minha opinião, e aí eu quero saber a sua, e a gente já fecha por aqui. Se você olhar a tabela, a pontuação é essa. O que eu entendo? O Flamengo ainda tá em quinto. O que eu entendo é o seguinte, obviamente, o placar de hoje, o resultado de hoje é enorme, mas ainda tá um pouco longe. Assim, o campeonato tá aberto. Se ganhar mais uma, o bagulho já muda, aí já fica realmente muito próximo. O Grêmio, que é outro time que briga ali, tem jogos mais difíceis do que o próprio Flamengo. O Flamengo tá vivo. O Flamengo tá com grandes chances. O placar de hoje, o resultado de hoje, contra quem foi, é muito importante. Mas será que é o suficiente para ser campeão? Comenta aqui o que você acha, eu quero saber a sua opinião. E vamos ver se a gente acerta, se a minha opinião e a sua tá certo. Como que a gente vai ver isso? Com o decorrer do campeonato. Comenta aqui o que tu acha que vai acontecer. Eu sou o Josão, comenta aí.